Oi, meu nome é Matheus Jarley, eu sou da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí e hoje eu vou falar com vocês do devocional do dia 20, Salvação, do livro Mateus Sem Filtro. Bom, o texto bíblico dessa devocional é Mateus, capítulo 7, dos versículos 7 a 23. Como é uma leitura extensa e tem vários tópicos que eu quero abordar aqui com vocês, eu não vou falar o texto inteiro, eu vou só falando alguns versículos enquanto eu vou explicando. E para começar, bem no comecinho dos versículos, né? Jesus nos diz, versículo 7: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Aqui Jesus começa, né, nos dando uma comparação entre Deus e um pai, né, nos primeiros versículos. Porque Deus, sendo todo-poderoso, ele ainda é pai, ele ainda é nosso pai. Então, ele diz aqui, quando você pede, você recebe, quando você procura, você encontra, quando você bate na porta, ela é aberta. E ele também dá outro exemplo, quando um filho pede ao pai pão, o pai vai dar um pão, ele não vai dar uma pedra para o filho. Isso mostra para a gente uma relação entre pai e filho que nós temos com Deus. Se nós, como filhos, nós suplicamos a Deus, então ele sabe discernir o bom para nos dar. Só que existe, claro, uma condição para isso, e Jesus nos explica no próximo versículo, no versículo 12: Tanto quanto, pois, vocês querem que os outros lhe façam, façam vocês também a eles, porque essa é a lei dos profetas. Bom, aqui, né, é o colha que você planta, né? Você planta o bem, você vai colher o bem. Então você pratica o bem com outros e os outros vão praticar o bem com você. Mesma coisa com Deus. Bom, se você serve a Deus de todo o coração, se você ama Ele, você faz obras para a glória dele, ele vai te recompensar caso você suplique a Ele. Mas claro, tudo no plano de Deus. Nos próximos versículos, entre pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Aqui Jesus nos dá dois caminhos, né? A porta estreita, que ela é apertada, incômoda, difícil de passar, e a porta larga, que ela é confortável, espaçosa. Quando a gente pensa em várias comparações entre um lado que leva a vida e outro lado que leva à perdição, a gente normalmente pensa que Jesus está falando isso para judeus e gentios. Mas na verdade, Jesus está falando isso para os crentes e os cristãos de hoje em dia, né? Que são separados em dois grupos, né? São os que estão com Deus, né? Estão próximos de Deus, e são os cristãos que estão longe de Deus, estão afastados de Deus. Por quê? Quem caminha pelo caminho estreito, caminho apertado, incômodo, esses são cristãos que praticam oração, benevolência, se compadecem com pessoas necessitadas e têm boas obras. Mas eles fazem tudo isso por amor. Eles fazem isso para a glória de Deus. Eles não têm um sentimento egoísta, um sentimento de querer status, querer algo em troca, quando eles fazem essas ações. Por exemplo, a fé deles é evidenciada pelas obras. Enquanto as pessoas, né, os cristãos, falsos cristãos, que passam pelo caminho aberto, pelo caminho espaçoso, confortável, são cristãos que também oram, também se compadecem, também são benevolentes, também têm obras. Só que eles pensam que essas obras são algo que vão trazer a salvação para eles. E isso é errado. Jesus também diz nos próximos versículos sobre falsos profetas e como a gente pode discernir eles. Quando uma árvore boa dá frutos bons e uma árvore boa não pode dar frutos maus. Então, existem falsos profetas, falsos cristãos que eles dão frutos maus, mesmo que eles se disfarcem de frutos bons. E qual é a mensagem principal dessa devocional? Que se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida se você está salvo, você precisa ter uma autoavaliação. Se você está sendo um cristão de verdade, você está vivendo pelo caminho estreito, que é o caminho correto, o caminho que leva à vida. E se você tem discernimento. Então eu peço que vocês reflitam, né? Se vocês têm discernimento contra esses falsos profetas e contra essas falsas ideologias. Muito obrigado, Deus abençoe.